E aí, um bom currículo basta? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Hoje eu quero dividir com vocês um caso real que aconteceu comigo e deste caso a gente vai tirar aqui algumas lições. Há cerca de um mês atrás eu recebi um currículo de um executivo que veio por uma indicação. Era um currículo muito bom, boas formações, boas experiências, passagens bem relevantes pelas empresas por onde ele atuou. E aí eu pensei, puxa, vou conhecer esse executivo e entender como é que está o momento dele. Era um executivo que estava há 3 meses buscando uma recolocação e estava pela primeira vez passando por uma situação como essa. Então aqui eu quero dividir com vocês algumas lições que são muito importantes e muito relevantes para uma entrevista com o Headhunter. A primeira coisa, eu marquei com ele uma entrevista por vídeo. E o candidato não estava preparado para a entrevista. Ele estava descabelado, ele estava com cara de sono. Pessoal, não tem problema você não se maquiar ou não colocar uma roupa social, isso não tem problema. O problema aqui é você estar despreparado, com cara de sono. Não, se prepare, se arrume para a entrevista, mesmo que essa entrevista não seja no escritório. É muito importante você se arrumar para receber, para conversar com o Headhunter. Não só com o Headhunter, mas com qualquer pessoa que você vai conversar. Segunda coisa, eu perguntei para ele como é que estava o momento dele. E aí ele veio com uma enxurrada de coisas negativas. Ele me contou que estava muito desanimado, ele me contou que estava fazendo algumas entrevistas, essas entrevistas não estavam dando certo. E ele me disse também que participou de algumas entrevistas e essas empresas não deram retorno e ele começou a falar mal dessas empresas. Não façam isso. Com o Headhunter, você pode até cometer esses tipos de erro, mas de repente com o cliente, numa entrevista numa empresa, você não terá uma segunda chance. O Headhunter ele vai te dar uma dica, mas muito provavelmente as empresas que vão te entrevistar não vão te dar esse segundo momento para você fazer melhor. Não traga temas negativos na entrevista. Eu sei que nós estamos passando por um momento um pouco mais complicado, em que está todo mundo ansioso, preocupado, estressado, mas se prepare para isso. Relaxa, pense em coisas boas, vai falar com o Headhunter de uma forma mais leve, com um mood melhor. Ninguém gosta de negatividade, ninguém. Então se prepara para isso, deixa de lado um pouquinho as suas preocupações, a sua ansiedade e vá para a entrevista com a cabeça fresca e tranquila. Terceira coisa, era um candidato que tinha muitas boas coisas para me contar, muitas boas realizações, ele tinha isso escrito no currículo dele. Mas todas as vezes que eu perguntava para ele sobre alguma entrega ou alguma realização dele dentro dessas empresas, ele contava muito brevemente algo muito bom e logo ele ia para um mood ruim. Então ele fazia mais ou menos assim: Thalita, nessa empresa foi muito bacana porque eu implantei isso, aquilo, mas ao mesmo tempo era muito difícil porque era uma governança muito difícil, porque era uma cultura muito ruim, porque o time era muito fraco. Não faça isso. É muito importante que você mantenha o foco naquilo de bom que você fez. Então se prepare, mesmo que você tenha que fazer uma lista com as suas principais realizações, aquilo que você de fato criou, aquilo que você implantou, o time que você construiu, os resultados que você atingiu. É muito importante você ter os números na cabeça dos resultados que você atingiu e foque nisso, foque em contar como você é bom e como você contribuiu para as empresas por onde você passou. Se o Headhunter te perguntar suas principais dificuldades, aí você pode trazer as dificuldades de aprovar um projeto, de um time que de repente não era um time parecido com um time que você estava acostumado, mas conte isso de uma maneira diferente. É muito diferente você dizer era um time ruim e dizer era um time mais voltado para relacionamento e menos para resultado. Enfim, há formas de dizer, mas de uma forma melhor, tá bom? Por fim, eu perguntei para ele o que ele estava buscando e ele disse basicamente que qualquer coisa que aparecesse ele ia topar. Eu sei, de novo, que não é tão simples você estar buscando uma recolocação, mas saiba aquilo que você quer. Mesmo que você tenha dúvidas sobre aquilo que você quer, você pode perguntar para o Headhunter: olha, eu tenho dúvidas, que tipo de cadeira eu posso assumir, daqui em diante, o que eu posso buscar? O Headhunter vai te ajudar, mas não deixe parecer que você vai topar qualquer desafio. Isso não é legal.
Você precisa lembrar do seu valor e daquilo que você realmente fez de bom e daquilo que você pode contribuir numa outra empresa. Todo mundo fala muito de autoestima, amor próprio. Na entrevista é muito importante você estar com uma autoestima boa. É muito importante você lembrar tudo aquilo de bom que você fez. Então é isso. Não se esqueça que esses pontos são muito importantes e o Headhunter pode até te dar uma segunda chance, mas muito provavelmente o cliente não vai te dar uma segunda chance. Então pensa nisso. Olha o seu currículo, porque se você tiver um bom currículo, você não pode pecar nesse aspecto. Então, relembrando, se prepare para a entrevista. Tome um banho, lave o rosto, penteie o cabelo, coloque uma roupa mais apresentável, vá bem para a entrevista, isso é muito importante. Você não está indo no escritório do Headhunter, mas você está recebendo ele na sua casa, de certa forma, não é? Então, se prepare para isso. 2. Cuidado com o mood ruim. Eu sei que a gente está muito estressado, mas não deixe o ambiente externo interferir na sua entrevista com o Headhunter, interferir no ambiente da sua entrevista com o Headhunter. Crie um ambiente gostoso, um ambiente leve. Terceiro, lembre das suas principais entregas, das suas principais realizações, mesmo que você tenha que anotá-las. Escreva tudo, o resultado, o que você fez de bom e conte isso para o Headhunter. Ele precisa ouvir isso de você. Quarto lugar, saiba aquilo que você quer. Você precisa definir aquilo que você quer para que o Headhunter consiga te ajudar a buscar esse seu objetivo. Agora eu tenho que contar a parte boa. Esse candidato, a gente conversou bastante, eu trouxe para ele todos esses pontos e ele percebeu que de fato ele estava pecando nesses aspectos e ele me ligou. Ele me ligou há cerca de umas semanas atrás para me contar que está recolocado. Então, foi só um ajuste de rota, de repente é só esse ajuste que você precisa fazer. Então, presta atenção se você não está pecando em nenhum desses aspectos na entrevista, tá bom? E eu espero você aqui na próxima semana. Tchau, tchau!